Pelo sinal da Santa Cruz, livra Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei com que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de evangelização. Eu vou falar com vocês agora sobre o segredo da confissão, o inviolável segredo da confissão. A Igreja, como boa mãe, protege cada um dos seus penitentes e não permite que seus pecados sejam revelados pelo sacerdote, e aplica a pena máxima de excomunhão ao sacerdote que violar o segredo da confissão, como está no Código de Direito Canônico, Cânon 1388. O confessor que viola diretamente o sigilo sacramental incorre em excomunhão latae, reservada à sé apostólica. Quem o faz só indiretamente seja punido conforme a gravidade do delito. O intérprete e os outros mencionados no Código Cânon que violam o segredo da confissão sejam punidos com justa pena, não excluída a excomunhão. O sacerdote está impedido também de usar qualquer informações que tenha obtido em confissão, e isso pode prejudicar possa prejudicar o penitente. Por exemplo, mesmo que um sacristão revelasse ao confessor que ele rouba objeto da igreja, o confessor não teria o direito de demitir esse funcionário, pois estaria fazendo uso da ciência adquirida em confissão, com prejuízo para o penitente. O sigilo da confissão é atestada desde o primeiro século da Igreja, como se vê neste testemunho. A Frade 345. O sírio pedia formalmente a quem recebesse a confissão do pecado que não o revelasse. Artério, bispo de Amassélia, assegurava aos pecadores a máxima discrição, pois dizia ele: o pai tem mais interesse em salvaguardar a dignidade dos filhos do que os próprios filhos. Santo Agostinho falava dos segredos de consciência dos quais o bispo é depositório e que o condenam a atitudes que o público não compreende. São João Crisóstomo, em suas homilias, enfatizava frequentemente o segredo da confissão. Só Deus há de conhecer as falsas reveladas ao confessor. Ele dizia: o primeiro concílio que legislou sobre o assunto foi o Sínodo Regional de Toulon, em 520, e condenava com anatema o sacerdote que violasse o segredo da confissão. Na Idade Média, dizia o Papa Inocêncio III, em um dos seus sermões: o sacerdote a quem o pecador se confessa não é como um homem, mas como a Deus. Deve evitar toda palavra ou todo sinal que insinue que ele conheça o pecado confessado. São Tomás de Aquino dizia e observava: o sacerdote estava obrigado ao segredo antes mais e principalmente porque o segredo é da essência do sacramento. O sacerdote, com efeito, só conhece o pecado na qualidade de representante de Deus. Ou ainda, o que é conhecido pela confissão é considerado como desconhecido, pois o sacerdote não o conhece como um homem, mas como representante de Deus. O Papa Inocêncio IV proibiu não somente a violação do segredo da confissão, mas também o uso de conhecimento adquirido em confissão, mesmo quando o uso
não implica a revelação das faltas do penitente. O sacerdote está obrigado a agir como se nunca tivesse ouvido o que lhe é dito em confissão, desde que o contrário redude o detenimento do penitente. Um dos casos mais famosos de fidelidade ao segredo de confissão se deu com São João Nepomuceno, que nasceu em 1330 em Nepomuk, na Boêmia. Feito sacerdote, foi chamado pelo imperador Venceslau para ser o capitão da corte em Praga. João encontrou um ambiente devasso, em que o imperador vivia em paixões vergonhosas, se entregava à bebida, etc. A imperatriz Joana, porém, era uma mulher virtuosa. Cativada pela pregação do cônego João Nepomuceno, a imperatriz escolheu-o para ser seu confessor. Orientada por esse santo homem, Joana levava vida de piedade e caridade para com os pobres. O imperador Venceslau resolveu pedir a João que lhe contasse o que ouvia da imperatriz, em confissão. Está claro que o sacerdote recusou a obedecer. Venceslau, pouco acostumado à resistência dos súditos, ficou muito irritado. Tempo depois, o cozinheiro do palácio preparou para o rei um prato de carne mal assada. O monarca indignou-se e mandou matar o cozinheiro no espeto. João então interveio em defesa do pobre funcionário. O rei, ao vê-lo, mandou prender o cônego João e deixá-lo na prisão sem alimento. Nada intimidou o sacerdote. Diante disso, Venceslau recorreu ao novo artifício. Convidou o padre para um jantar de estima e amizade. Terminada a refeição, o soberano mandou embora todos os convivas e ficou a sós com o sacerdote. Prometeu-lhe então 1000 vantagens, honrarias e dinheiro caso revelasse os pecados da imperatriz. Mas, em caso contrário, ameaçava o padre de morte. Nada conseguiu, Sua Majestade. João respondeu-lhe: mais vale obedecer a Deus do que aos homens. O soberano então deu ordem para que recolocassem o cônego João no cárcere, onde sofreu horríveis torturas. A imperatriz, diante dos fatos, intercedeu pelo confessor. Esse foi posto em liberdade, mas bem sabia que tinha pouco tempo de vida. Certa vez à tarde, o cônego João voltava para casa. O imperador avistou-o da sua janela e mandou chamá-lo. Propôs-lhe ultimato: ao revelaria os segredos de confissão ou morreria. João olhou para o monarca com semblante calmo e severo. Sem dizer uma palavra, ao vê-lo, o rei deu ordem a um oficial para que atirasse João no rio Moldavia, logo que fosse noite escura, para que o povo não o pudesse reconhecer. João passou suas últimas horas em oração, preparando-se para morrer. Desde que a noite se fez escura, os carrascos ataram as mãos e os pés do cônego João e o atiraram ao rio a partir de uma ponte que ainda hoje existe. Era o dia 16 de maio de 1383. João tinha 53 anos e morria como mártir do sigilo da confissão sacramental. A imperatriz chorou a morte do seu confessor até os seus últimos dias. Sobre o túmulo do santo foi gravado este epitáfio: aqui jaz o muito venerável João Nepomuceno, doutor cônego desta igreja, confessor da rainha, ilustre pelos milagres, que por ter guardado o sacramento do sigilo da confissão, foi cruelmente atormentado e precipitado à ponte de Praga, para dentro do rio Moldavia, por ordem do Venceslau IV, no ano de 1383. Um caso mais recente de martírio é contado por um sacerdote
espanhol, martirizado por guardar segredo da confissão durante as terríveis perseguições cristãs que houve na Guerra Espanhola em 1936, e está em processo de canonização. A notícia dada pela fonte de Valência, Espanha, na Santa Sé, segue a causa de beatificação do sacerdote valenciano Felipe, considerado mártir do sigilo sacramental, por ser martirizado durante a perseguição religiosa em 1936, por guardar o segredo de confissão. Em declarações, Avan, o vice-postulado da causa, padre Benjamin, assinalou que o padre Puig, natural da localidade venciliana, é considerado mártir do sigilo sacramental, já que foi fuzilado ao negar-se a revelar a confissão que administrou um religioso franciscano, em momento antes que fora também assassinado. O frade franciscano Andrés pediu para confessar quando se encontrava na prisão de Dénia, no fim de agosto de 1936, ao instruir seu fuzilamento, e nesse momento Siscar foi conduzido à prisão. Depois da confissão, tentaram arrancar seu conteúdo e, ante sua negativa de revelá-lo, os soldados ameaçaram matá-lo. Ao vê-lo tão seguro, levaram-no a um simulacro de tribunal, onde o ameaçaram para a revelação do sigilo. E como ainda assim continuou firme em sua postura, afirmando que preferia morrer, os soldados o condenaram à morte. Em cima de um carro, Felipe Siscar e Andrés Ivans foram levados ao fim da gata de Gorgos e ali foram fuzilados em 8 de setembro de 1936. Destacou o vice-postulado da causa, que tinha cursado seu estudo no seminário de Valência. Foi ordenado sacerdote em 1888, depois de vários cargos de distintas paróquias. Desde 1906, serviu como capelão das religiosas agostinas descalças de Dénia. Os sacerdotes Felipe Siscar e Andrés Ivans foram parte da causa da canonização dos servos de Deus. 43 companheiros mártires, em que foram 36 religiosos franciscanos no total, que foram fuzilados. Os pecados que geram excomunhão. Então, gente, eu vou gravar um outro videozinho para vocês, tá? Falando desses pecados que levam à excomunhão da Igreja Católica. Então, já aciona o sininho para que você não perca nenhuma notificação, para que você não perca o próximo vídeo. Então, já se inscreva no canal, deixa seu like e aciona o sininho. Deus abençoe, até o próximo vídeo, fique com Deus e tchau.